O metal vibra baixo quando as caldeiras acordam. No convés, a tinta ainda parece fresca e o cheiro de carvão sobe pelos corredores. Em 11 de abril de 1912, o Titanic se solta do cais e começa a puxar o próprio destino. Grande demais para caber na ideia de perigo. Os dias passam com música, com louça fina e passos abafados em tapetes grossos. A velocidade aumenta. Mensagens de gelo chegam pelo rádio, uma após a outra, e vão se acumulando como papéis sobre uma mesa ocupada demais. À noite, o ar fica mais frio. O mar, liso, sem lua. A vigia força os olhos no escuro. Pouco antes da meia-noite de 14 de abril, o aviso corta o silêncio. Iceberg. A ordem vem rápida. O leme gira. As máquinas recuam. Mas o casco, pesado e longo, demora a obedecer. O impacto não explode. Ele rasga. Um arranhão contínuo, quase discreto, abrindo compartimentos em sequência. Lá embaixo, a água entra, com um som que não combina com o luxo. Primeiro nos pés, depois nos joelhos, depois nas escadas. No alto, alguns ainda riem, porque não há tremor, não há fogo, não há grito imediato. Só o frio subindo. Os botes descem, com espaços vazios. Regras antigas, hesitação, ordens que não se encontram. Às 2h20 da madrugada de 15 de abril, as luzes falham. O navio inclina, parte e some. O Atlântico fica cheio de vozes e coletes, e de um silêncio que não termina quando o Carpathia chega. Décadas depois, em 1985, o casco é encontrado no fundo. E, mesmo ali, esmagado e escuro, o Titanic continua recebendo visitas, perguntas e versões. Como se a viagem inaugural ainda estivesse acontecendo, em algum lugar entre o aviso ignorado e o último clarão.